Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Nessa entrada de novos atletas, queria comentar um pouquinho sobre a entrada do Eric, que recebeu chance como titular e foi bem elogiado pela torcida, entrou no lugar ali do Wellington Rato, que desde o retorno da sua lesão, não vem sendo mais aquele Rato de 2023, não é mais aquele Rato mais intenso e tudo mais, mas queria que você analisasse um pouco essa entrada do Eric, que na minha concepção, na minha visão, foi muito bem realmente nessa partida de quarta-feira contra o Vasco da Gama, Bani. O Rato, ele não tá legal mesmo, né? Fisicamente, desde que ele voltou da lesão, ele não tá 100% e vem tomando decisões erradas, né? O que são as qualidades do Rato? O toque na bola, a visão, as bolas paradas, principalmente. E ele vinha tomando decisões erradas também, além de não estar 100% fisicamente. E acho que a entrada do Eric é positiva. Eu tava falando com o Chacon no boletim da terça, eu não acho que o Eric é um jogador com nível suficiente para ser titular do São Paulo. Eu acho ele um bom reserva. E eu acho que o elenco precisa de bons reservas. E não necessariamente o Eric vai continuar sendo titular, mas é bom para incomodar o cara que está na posição ali. E acho que essa entrada do Eric, pelo menos nesse jogo, foi positiva. Ele é um cara que, quando entra, ele muitas vezes entra bem, né? Não tanto é determinante, mas apresenta uma característica diferente, soluções diferentes. Acho ele um bom jogador e não sei realmente se para ser titular do São Paulo, mas pelo menos para incomodar o Wellington Rato, incomodar quem quer que seja que esteja na posição. E é bom o São Paulo ter opções, né? Ter opções. Um bom elenco se faz com 11 bons titulares, também boas opções no banco de reservas. Eu acho que o Eric, ele ocupa muito bem essa função de ser um bom reserva para entrar ao longo dos jogos, quando necessário, uma vez ou outra entrar como titular também, e fez um bom jogo contra o Vasco da Gama e que bom que ele tenha feito uma boa partida e que possa, né, ser uma opção, uma peça importante nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E é importante também que gera uma dúvida no próprio Zubeldia, né? Porque estava falando da questão da sombra, né? É importante ter uma sombra para o Wellington Rato, que realmente não faz uma temporada boa com a camisa do São Paulo, faz uma temporada, na minha opinião, bem abaixo. E você tendo uma sombra para o jogador é muito importante. Eu gosto do Eric, acho que quando entrou bem, mas também acho que não tem aquele nível para ser titular do São Paulo, inclusive não é o meu titular ideal na posição. Mas entrou muito bem e eu acho que pode ter sequência, indo no banco de reservas, ganhando mais minutos, aproveitou a oportunidade, acho que isso é importante. Ele entrou, aproveitou a oportunidade, entendeu a oportunidade que tinha e agarrou com unhas e dentes. Eu acho que esse é o mais importante, que realmente fez por merecer a escalação do Zubeldia no ponta direita do São Paulo. E aí, para a gente dar sequência, comentou um pouquinho sobre o Ferreirinha. Falando sobre o ataque, queria que você escalasse. Com todos à disposição, qual é o ataque ideal titular do São Paulo? Tem Luciano? Não tem Luciano? Luciano que foi muito bem no jogo contra o Vasco, fez gol, é o artilheiro do São Paulo na temporada, se tornou o terceiro maior jogador com participações em gols no século, atrás apenas de Luiz Fabiano e Rogério Ceni. É um jogador importante, mas é um jogador importante para estar no time titular? Queria que você escalasse, Bani, esse seu ataque titular ideal, com Ferreirinha, com Eric, com Lucas Moura, com William Gomes, Caleri, Luciano, com todos à disposição, todos 100%. Qual o seu ataque ideal, Bani? Eu acho que vai muito do jogo agora, né? Dos adversários que o São Paulo vai enfrentar a cada jogo nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Por exemplo, para mim, se eu fosse escalar o time hoje para o jogo contra o Criciúma, que é só no dia 26, hoje, sexta-feira, dia 18, eu não colocaria o Ferreirinha, porque eu não sei qual é a condição dele para começar um jogo. Eu acho que ele ainda tem que adquirir ritmo, tem que adquirir condição física para que ele possa voltar a ser titular. Até o dia 26, vamos ver, pode ser que ele já tenha uma recuperação boa ali, já tenha bons treinamentos, boas atividades para que ele possa voltar a ser titular. Se ele tiver em condição, para mim, já é uma peça para começar entre os 11, mas hoje eu já não sei como ele está. Então, Lucas, Caleri seguem como titulares. O Caleri, mesmo em uma fase
O André Silva ainda não conseguiu ser a sombra dele nessa função de 9, não conseguiu pedir passagem para ser o titular. Então, e o Caleri ainda que mal no finalização, de tomadas de decisão, ainda é um cara que entrega muito em luta, em briga lá na frente, né? E é algo que é importante naquela primeira marcação também, ou quando você está atacando, encher o saco do zagueiro. Então isso ele não deixa de entregar, por mais que não esteja bem. Alguém aqui no chat perguntou, D. Henrique perguntou, André Silva está machucado, ele estava suspenso no jogo contra o Vasco, por isso não jogou. Mas, enfim, para mim, o Lucas e o Caleri seguem sendo como titulares, e aí vai do que o jogo pede. Eu daria mais oportunidades para o William Gomes nessa reta final de Brasileiro. Para mim, não faz sentido ele ganhar minutos, virar titular em 2 eliminatórias importantes e depois sumir. Não, eu não sei se eu teria colocado ele como titular em nenhum desses jogos, seja contra o Atlético ou contra o Botafogo. Teria feito uma transição mais gradual, mas já que colocou, também não é o momento de sumir com o garoto nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar oportunidades, tem que ganhar minutos também. Então, acho que o Zubeldia deveria considerar colocar ele de novo também. O Rato está mal, então vai muito da característica do jogo. Se o São Paulo precisa de um pouco mais de paciência, de um pouco mais de toque de bola, pode colocar o Rato para ver se ele consegue voltar à melhor forma. Se precisar de mais velocidade, contra-ataque, é o Eric ou o Ferreira. Então vai muito do que o jogo propõe, mas hoje é Lucas, Caleri. Se eu fosse escalar hoje, jogo contra o Criciúma, eu acho que eu manteria o mesmo quarteto ofensivo, com Lucas, Luciano, Eric e Caleri. Mas a depender de como o Ferreirinha vai evoluir nesses próximos dias até o jogo contra o Criciúma. Exatamente. Eu acho que eu vou nessa sua linha. Com todos à disposição, Luciano é muito importante. Para mim, ele é um dos ídolos desse elenco do São Paulo. Mas com todos à disposição, para mim, ele é o 12º jogador perfeito, que ele vai entrar em todos os jogos, próximo ao gol. Mas, com todos à disposição, para mim, o ataque ideal do São Paulo é Lucas Moura, como camisa 10. Na ponta direita, Eric ou o William Gomes, pelo que atuaram nos últimos jogos e tudo mais. Ponta esquerda, Ferreirinha. No comando de ataque, Caleri. Para o próximo jogo, se não tiver o Ferreirinha à disposição, repetiria o que foi feito no jogo contra o Vasco. Eric, Luciano, Lucas e na frente, Jonathan Caleri. Acho que esse ataque fluiu bastante. E é algo que eu comentava com o Renan, no nosso preleção, que com o Eric, o time do São Paulo fica muito incisivo. Assim como fica com o William Gomes. Com o Wellington Rato, fica um time um pouco mais cadenciado. Na ponta esquerda tem o Lucas, que sempre ataca a linha de fundo, sempre ataca a defesa do adversário. E do outro lado tinha o Rato, que gosta mais de cadenciar um pouco mais a bola. Com o Eric, ficam 2 pontas muito incisivos e eu gosto dessa característica. De que aquele time que não tá entrando na ponta esquerda, eles vão rodar e na ponta direita vai tentar entrar. E aí vai ficar nessa até alguém errar a marcação, até um lateral falhar e tudo mais. Eu gosto de time que tem essa característica de 2 pontas incisivos. Então, gosto do time com o Eric. Então, se não tiver o Ferreirinha para o próximo jogo, para mim é Caleri, Lucas, Luciano, Eric e Caleri. Com o Ferreirinha já em forma, e eu concordo com o que o Boni falou, não pode forçar ele ainda, tá? Tem que tomar muito cuidado para evitar uma possível lesão, uma possível nova lesão, tem que tratar 100%, deixa ele voltar 100%, vai colocando como o Zubeldia fez. Coloca no segundo tempo, coloca alguns minutinhos e tal, vai ganhando ritmo, e aí volta a equipe titular, porque para mim ele tem muito espaço nesse time titular do São Paulo. Bom, acho que essa seria o meu ataque ideal. Luciano como 12º jogador, gosto muito do Luciano, perto do gol, e aí a última partida dele agora contra o Vasco, cara, parecia realmente que ele não estava jogando como um 10, parecia que ele estava jogando realmente na posição que a gente acostumou a gostar do Luciano, acostumou a ver o Luciano ser artilheiro de Campeonato Brasileiro como foi em 2020, que é próximo ao gol, e o gol que ele faz é muito isso, 2, 3 toques na bola, finalização, e faz um gol contra o Vasco, um belo gol, contou com um peru do Léo Jardim, que incrivelmente já pediram esse rapaz na seleção brasileira, inacreditável, mas contou com um peru, mas
fez mais um gol, o artilheiro do São Paulo nesta temporada. E muito... Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova pra você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então vem com a gente, pessoal.